igreja, graça e paz a todos. Amém. Aproveitar que vocês estão de pé. Abrem comigo a Bíblia de vocês no livro de Efésios, no capítulo 3. Livro de Efésios, capítulo 3. Grande é o Senhor. Glórias a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, ó gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, nos outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Ele com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Podem se sentar. Em nome de Jesus Cristo. Grande é o Senhor. Acho que está bem claro para nós, né, desde o início do culto, desde a palavra inicial, os hinos da harpa, que o Senhor está nos perdoando nessa noite, né? Que Deus está derramando perdão nas nossas vidas. E o perdão de Deus para nós é realmente necessário, né? Porque através do perdão de Deus nós temos a nossa salvação. E às vezes a gente fica na nossa mente, a gente coloca na nossa mente, o inimigo nos acusa de, porque nós somos pecadores, nós não temos o direito de acessar a Deus. Mas a palavra de Deus vem para nos dizer que onde abundou um pecado, superabundou a graça de Deus. O amor de Deus é maior do que qualquer coisa que nós tenhamos cometido no passado, até mesmo hoje, em palavras, ações, pensamentos. O amor de Deus, quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, pedimos para Deus nos purificar, nos santificar, e Ele realmente nos perdoa. Amém? Nos sara e nos santifica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o amor de Deus está aí derramado nas nossas vidas no dia de hoje. Hoje é o terceiro domingo, né, que nós vamos falar deste tema, que é sobre crescimento e comprometimento. E quando nós olhamos para algumas passagens bíblicas, nós vamos ver que o crescimento ele vem exclusivamente da parte de Deus, porque é Deus quem concede para cada um de nós, tanto para nós, tanto para a natureza e até mesmo para os animais, tudo aquilo que nós precisamos para nós crescer. É Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos dá o sono, é Deus que nos dá o descanso, a semente, a inteligência, a força, a sabedoria, o ânimo, para que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento, para que nós venhamos alcançar os nossos objetivos. Só que o compromisso, o comprometimento vem de cada um de nós, vem através das nossas ações, vem através dos nossos atos, vem através das nossas disposição de fazer aquilo que precisa ser feito. E quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo vai dizer, com relação ao crescimento do Evangelho, né, do reino dos céus, Paulo vai dizer assim: quem é Paulo, quem é ministro, senão quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais vocês creram no Evangelho de Deus.
né? Paulo pregou, Apolo plantou, mas Deus deu o crescimento vem do Senhor Jesus Cristo, né? Eu acho muito legal e eu acho muito louco isso. A gente olha para a natureza, o modo que Deus ele faz crescer todas as coisas, né? Por mais que os estudos eles esmiuçam o que a palavra de Deus eles mostram para a gente, né? A ciência, a biologia, as demais matérias, eu acho muito louco como é que uma semente ela cai na terra, se alimenta ali da terra, da água da terra, do sol, da chuva, ela cresce, ela passa pelo processo da fotossíntese, torna-se uma grande árvore, dá para nós oxigênio e ainda fruto, né? Como é que pode uma sementinha fazer tudo isso? Né? Dá esse crescimento para nós, mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que quem dá o crescimento de todas as coisas é o Espírito Santo. Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer que no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo isso. E o verbo estava, não, isso é João, né? João capítulo 1, deixa eu ler aqui que fiquei meio nervoso. Gênesis 1, a Bíblia vai nos dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. É como se o Espírito Santo ele estivesse chocando o mundo ali, preparando o mundo para fazer crescer todas as coisas. No livro de Salmos 104, versículo 5 e 6 vai nos dizer que é Deus que faz descer as chuvas do céu, né? E ela molha as câmaras, as ervas que existem lá, e é Ele quem dá o alimento para os animais e também a verdura para o nosso trabalho e para o nosso sustento. Então Deus dá o crescimento de todas as coisas e nós temos a responsabilidade, o comprometimento de plantar, de colher, né? De comer e vender. Então o comprometimento vem de cada um de nós. E se comprometer com alguma coisa não é somente estar em algum lugar. Se comprometer com alguma coisa é o quê? É ter foco, é ter disciplina, é ter dedicação para alcançar, para poder executar aquilo que nós fomos chamados a fazer ou nós nos encarregamos de fazer. Nós podemos dar um exemplo bobo aqui, um exemplo de uma academia. A pessoa geralmente ela vai para a academia para quê? Para ganhar uma massa muscular, para ganhar resistência, para ganhar definição, ou às vezes até mesmo para emagrecer. Mas se ela não tiver foco, dedicação, disciplina, ela só vai simplesmente por ir. Se não treinar certinho, bonitinho, se não se alimentar certinho, bonitinho, as coisas elas não vão acontecer. Vai estar simplesmente para ir tirar foto, né, naqueles espelhos grandes, bonitos, com aquelas garrafas caras, mas o resultado não vai acontecer. Então tem que ter foco, dedicação, disciplina com relação ao reino dos céus, com relação a vir para a igreja é a mesma coisa, né? Não é somente vir por vir, não é somente escutar por escutar, é se comprometer com aquilo que Deus ele colocou ou quer entregar na minha e nas suas mãos. Então se comprometer não é somente estar em um lugar, tem que ter essas coisas, foco, disciplina, dedicação, para alcançar os nossos objetivos, né? Então, quando nós falamos de crescimento num sentido positivo, nós estamos falando do quê? De uma coisa que está crescendo, de uma coisa que está se desenvolvendo, que está aumentando, que está ganhando massa, que está ganhando volume, que está se multiplicando. Só que para haver realmente o crescimento em qualquer área é necessário nós nos comprometermos com aquilo que nós nos propomos a fazer. Porque vai haver crescimento na medida da nossa prática, vai haver crescimento na medida da nossa regularidade, na medida que nós nos venhamos perseverar. E pensando nessas coisas, o Senhor colocou no meu coração esse texto de Efésios, no capítulo 3. Porque quando nós olhamos para a nossa vida terrena, nós vemos que nós podemos ter um crescimento na área financeira, por exemplo, né? Nós sabemos que quando a gente se compromete em passar pelos processos de estudo, né? Seja faculdade, seja curso, em acordar cedo, fazer as demais coisas, nós sabemos que nós temos mais possibilidades de ganhar dinheiro do que outros, porque passamos por esse processo de estudo. Por isso, às vezes, eu sei que é cansativo, eu sei que é difícil estudar, mas vale a pena no futuro. Vai valer a pena para você. Você vai ter uma renda maior, vai ter uma renda melhor. E às vezes parece que tem pessoas que elas nascem com o dom de ganhar o dinheiro, né? A gente olha, por exemplo, em 1930, um cara chamado Marcel Pic, um cara que simplesmente
revolucionou a história da escrita. Um cara, ele criou a caneta Bic, né? Simplesmente um pedaço, um acrílico com um tubo cheio de tinta, com uma bola esférica na ponta, né, para não deixar a tinta vazar, somente rolar conforme nós estamos escrevendo. Isso foi uma invenção revolucionária que mudou a história do mundo. E desde 1930 até 2025 ele continua fazendo simples, continua fazendo o básico, está aí até hoje. Nós olhamos aqui para o brasileiro que em 1930, enquanto a Bic estava sendo criada, ele estava nascendo, que o finado Silvio Santos, ele começou a sua carreira como camelô, depois passou a ser locutor e foi um ícone, da televisão brasileira. E se vocês me permitam dizer, foi um ídolo da televisão brasileira. E às vezes as pessoas parecem que elas têm um dom de ganhar dinheiro. Então nós podemos sim ter um crescimento na nossa área financeira. Nós podemos ter um crescimento na área intelectual, onde aquelas pessoas elas têm o prazer de não somente em ter uma riqueza, e não somente em ter um dinheiro, mas ter prazer em ter conhecimento, ter prazer de saber falar as palavras, colocar as palavras certas, ter ética, ter educação, ter etiqueta, porque eles têm com eles que a sabedoria, o conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar deles. Vai morrer no caixão com eles têm prazer nisso. Mas o que importa para nós hoje é falar a respeito de crescimento espiritual. E o Espírito Santo, ele nos revela onde nós precisamos ter mais comprometimento para viver uma vida abundante no Senhor. E uma coisa que é fato, nós iremos crescer conforme a nossa prática, a nossa regularidade, as nossas ações, as nossas atitudes. Mas uma coisa que é fato é que Deus, ele confiou alguma coisa para mim e para você. Quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de Mateus, a Bíblia vai nos dizer que Deus, que um certo Senhor, ele distribuiu talentos para as pessoas. Para um ele deu 10, para outro deu 5, deu 2, deu 1 e se ausentou da cidade. O Senhor, ele confiou alguma coisa na minha e nas suas mãos. Às vezes não é ter um cargo eclesiástico, às vezes não é ter uma função dentro da igreja, mas é ser um bom profissional, é ser um bom pai, é ser uma boa mãe, é ser exemplo para a pessoa. E o que é que nós estamos fazendo com o que o Senhor colocou na minha e na sua mão? Porque nós vamos ver que esse Senhor que depositou algo na minha e na sua mão, um dia ele vai voltar. Ele vai requerer os frutos, meu e seu. Ele vai ver o que é que nós granjeamos daquilo que ele confiou na minha, na sua vida. E parece que às vezes tem as pessoas que elas desenvolvem mais do que os outros, Parece que Deus deu mais coisas para um, menos coisas para outro, Mas o que importa não é a quantidade das coisas que Deus ele coloca nas nossas mãos, é a qualidade de como é que nós vamos entregar para o nosso Senhor. Porque o que Deus confiou na minha e na sua vida também é importante para o reino dele. Ele vai requerer os frutos da minha e do que nós estamos granjeando hoje. Então é por isso que nós temos que ter esse comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Então, quando nós olhamos aqui para essa palavra, para esse texto, o apóstolo Paulo, mesmo que ele estava na prisão, mesmo que ele estava preso, ele faz um dos pedidos mais ousados que alguém poderia pedir para Deus. Se a gente ler aqui do versículo 14 em diante, eu escutei 2 pregações que foi fantásticas assim para mim, do Augusto Nicodemos e do Hernandes Dias Lopes, com relação a esse texto. Quem gosta de pregação expositiva, ele trouxe uma revelação muito profunda do versículo 14 em diante. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é do versículo 1 ao versículo 13. E é interessante aqui que do versículo 1 ao 4, Paulo ele começa a carta dizendo assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, aos gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo aqui no capítulo 3, ele vai falar de uma maneira rápida, de uma maneira resumida, o modo que Deus ele chamou, vocacionou ele para falar do Evangelho de Deus aos gentios.
Quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 13 em diante, Paulo ele começa a escrever um pouco a respeito da sua história para a igreja da Galácia. Ele vai dizer assim: olha, vocês conhecem, vocês sabem como era antigamente a minha conduta no judaísmo, como eu perseguia e assolava a igreja de Deus, como na minha adolescência eu excedia os demais jovens que eram da minha idade. Mas quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim, não consultei carne nem sangue. Antes eu percorri algumas cidades ali onde ele estava, lá em Damasco, estava ali na Arábia, e continuou pregando aqui, como se Paulo estivesse falando assim: olha, você sabe como era a minha vida antigamente, como eu era zeloso com a tradição dos meus pais. Mas a partir do momento que Cristo teve um contato comigo, me chamou, me separou desde o ventre da minha mãe, eu não consultei carne nem sangue. O Espírito começou a me revelar as coisas que eu precisava falar. E o texto vai continuar dizendo que depois de 3 anos, Paulo ele sobe até Jerusalém. E ele fica 15 dias com Pedro, e ele não viu nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor, que era um cara que era respeitado como um. E a única coisa que as pessoas de Jerusalém conheciam de Paulo era o quê? Era que aquele que antes destruía a fé, perseguia a igreja, anuncia a fé que antes ele destruía. Então depois de 3 anos ele vai lá, conversa com Pedro, conversa com as pessoas de Jerusalém, a respeito do evangelho que ele estava pregando no meio dos gentios. E a Bíblia vai começar a falar para nós em Atos, no capítulo 13, como é que Paulo ele foi chamado, foi separado para a obra missionária. A Bíblia vai nos dizer que Paulo ele frequentava a igreja dele, a igreja sede era a igreja de Antioquia. E o texto vai nos dizer que havia alguns pastores, alguns doutores da lei ali, e destaca um homem chamado Níger. Um homem que nada mais, nada menos foi um cara que, quando estava voltando do campo, foi constrangido pelos soldados romanos a carregar a cruz juntamente com Jesus. E eles estavam num propósito de jejum ali, e o Espírito Santo revelou para aqueles homens para separar Saulo e Barnabé para a obra missionária. Então ali eles jejuaram, e Paulo ele foi enviado para pregar o Evangelho de Deus aos gentios. Então do versículo 1 ao versículo 4, Paulo está falando para a igreja de Efésios de uma maneira rápida do chamado, da vocação que Deus ele confiou a ele. E conforme o apóstolo Paulo ele se comprometia com o reino de Deus, mais Deus acrescentava crescimento na vida dele. Ele cresceu no poder, ao ponto de ele passar pelas cidades, os seus lenços curarem. Ele cresceu no poder ao ponto de ter poderes para expulsar demônios e ser reconhecido como uma autoridade espiritual no mundo espiritual. Ele cresceu na graça e no conhecimento ao ponto de escrever cartas, as cartas que nós temos hoje, ao ponto de estar em um aeropago, num lugar onde estava escrito ao Deus desconhecido, e ele foi lá e pregou ao Senhor Jesus Cristo. Paulo ele se comprometeu tanto com o Evangelho de Deus que quando ele chega justamente nessa cidade de Éfeso, houve um gigantesco avivamento. A Bíblia vai dizer que a cidade de Éfeso ela era dominada pela idolatria, por uma deusa que dominava lá, a deusa Diana. Existia um templo lá que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, e em frente a esse templo, como se tivesse umbrais gigantes, as pessoas compravam, vendiam pingentes dessa deusa, e ali as pessoas também tinham o costume de exercer artes mágicas. E quando Paulo ele prega Cristo de uma maneira poderosa ali, houve um avivamento tão gigantesco que as pessoas que tinham os seus livros, eles começaram a queimar os seus livros em praça pública, e foi um preço que foi praticamente incontável naquela cidade. Então Paulo ele se comprometeu tanto com o Evangelho de Deus que chegou a um determinado momento da sua vida que ele reputou a sua vida como perda, porque ele tinha que o alvo dele era Cristo. Eu não estou querendo comparar a nossa vida com a do apóstolo Paulo, porque cada um tem um chamado da parte do Senhor, mas o que é que nós estamos fazendo para crescer naquilo que o Senhor colocou, depositou na minha e na sua vida? Como é que nós vimos aqui a igreja? Nós vimos por vir? Ouvimos o que não é nos pregado, mas não estamos nem aí, entra no ouvido e sai no outro? Ou ainda existe um pouco de Bereia em nós? Nós analisamos aquilo que Deus tem revelado através dos ministros de Deus nas nossas vidas. Estamos dispostos
realmente a ir até o final com Jesus Cristo, como Paulo estava, ou ainda nós somos como João Marcos? Eu vou até aqui, Senhor, por enquanto, mas não estar pronto para ir até o final com Cristo não significa que nós somos imaturos, né? Significa que ainda nós precisamos criar um pouco mais de resistência, criar um pouco mais de maturidade para mais para frente estar preparado. Aleluia. O Senhor, irmãos, Ele não mudou. A Bíblia vai nos dizer que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas coisas, às mesmas paixões que nós temos hoje, e Deus, Ele usou ele. E hoje, irmãos, nós precisamos escrever a nossa história. Nós precisamos, ao menos, deixar um legado para o próximo, deixar um legado para os nossos filhos, deixar um legado para as nossas gerações, mas o quanto é que nós estamos nos movendo para isso, para exercer aquilo que o Senhor nos chamou para exercer. O quanto nós estamos nos comprometendo para que haja um crescimento na minha e na sua vida. Desde o dia em que nós aceitamos a Cristo, houve algum progresso espiritual? Ou ainda nós somos o mesmo? Como meninos, não suportando as coisas mais sólidas, sendo levados de um lado para o outro, sendo arrastados de doutrinas por outras doutrinas, ainda tendo que ser tratados com leite? Ou nós já conseguimos, estamos bons para comer uma feijoada? Então essa palavra, irmãos, ela é para mim e para você, é uma espada de dois gumes, ela bate aqui também, tá bom? Então o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, é que em Cristo, em Jesus, nós podemos sim ter um progresso espiritual. Porque às vezes nós olhamos para a nossa vida, né? Nós olhamos para nós mesmos e falamos: será que o Senhor tem alguma coisa comigo? Deus, Ele não escolhe o preto, não escolhe o branco, não escolhe o bonito, não escolhe o alto, não escolhe o que tem mais sabedoria, né? Deus, Ele deposita sempre alguma coisa na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem algo sim para entregar nas mãos do Senhor. Você tem algo sim para deixar para as outras pessoas. Você tem algo sim que dá para crescer, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 5 vai nos dizer assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, depois que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Éfeso um pouco do seu chamado, um pouco da vocação, ele vai falar para eles do porquê que ele foi chamado, qual que era o chamado dele, que era o quê? De anunciar os mistérios que estavam em Cristo. Só que isso é muito forte, é muito profundo, porque o versículo 5 fala assim: o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Então pensa comigo, passou todas as gerações, passou todos os grandes profetas, passou Moisés, passou Samuel, passou Jeremias, passou Jonas, passou Isaías, e as coisas que Deus estava revelando para o apóstolo Paulo, para os profetas e para a igreja naqueles tempos e nos dias de hoje, era uma coisa que Deus ele não revelou para esses grandes homens. É como se tivesse para aqueles caras, como se tivesse uma venda, como se fosse alguma coisa que não estava tão clara assim para eles. E que mistério que era esse? Que Deus ele ocultou desses caras e revelou para o apóstolo Paulo. Vai dizer aqui no versículo 6, a saber, que os gentios, os não-judeus, nós, são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Glória a Deus. Irmãos, parece uma coisa simples, porque hoje em dia nós sabemos que nós, ou pelo menos nós escutamos alguma coisa sobre isso. Só que é uma coisa que é tão profundo que Deus ele ocultou daqueles caras que hoje nós temos como exemplos, né? Homens que foram heróis da fé, tanto exemplos bons como para exemplos maus, e ele revelou para o apóstolo Paulo e continua revelando para nós, a igreja hoje, que é o quê? Que é que nós somos cordeiros, também somos participantes das mesmas promessas que o povo de Israel. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus ele faz uma promessa a Abraão, que ele seria pai de multidões. Mesmo antes do povo de Israel ser formado, mesmo antes do povo hebreu ali existir, Deus ele faz uma promessa a Abraão que ele seria pai de multidões. E passa-se o tempo, o Senhor ele ali forma um povo, o povo judeu, e começa a caminhar com eles. Mas as mesmas promessas que era para eles também é para a minha e para a sua vida. Ele nos faz co-herdeiros, somos participantes das mesmas promessas que o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então,
essa promessa de Deus, ela está sobre a minha e sobre a minha vida, porque esse texto está nos revelando que nós somos participantes de Cristo dessas promessas. E sabe o que é que eu e você precisa fazer para ir dessas promessas? Simplesmente nada. Por quê? Porque é de graça. Deus, Ele nos deu as suas promessas de graça. A Bíblia diz para nós em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Primeiro do judeu, por quê? Porque era o povo escolhido, é a primazia de Deus, mas ele vai dizer também que também é do grego, porque já envolve eu e você, já envolve a graça, já envolve os gentios. Nós temos promessa de Deus na minha e na sua vida. Lucas, no capítulo 18, versículo 17, vai nos dizer que quem não recebe o reino dos céus como se recebe uma criança, em verdade vos digo que de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Deus, Ele nos agraciou com a sua promessa, né? E o que nós precisamos fazer é simplesmente nos comprometer com aquilo que Ele nos deu, porque para nós não foi imputado nenhum rito. Em nós não foi imputado nenhum ritual, mas simplesmente a responsabilidade de cumprir aquilo que está em Atos. No capítulo 15, a Bíblia vai dizer que Paulo estava em uma das suas viagens missionárias, pregando esse evangelho, dispensando esse evangelho de Deus aos gentios. E chegou alguns judeus rebeldes, né? Como eu falei para vocês em Atos 13, Paulo e Barnabé, eles foram enviados para a missão. E chegou alguns judeus rebeldes e eles também acreditavam, criam em Jesus Cristo, mas eles falavam assim para as pessoas, que para vocês terem a salvação, é necessário vocês guardarem a lei de Moisés. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar a lei. E a Bíblia vai nos dizer que houve uma contenda ali gigantesca com aqueles homens ali, ao ponto deles terem que levar essa questão ao concílio, aos pés dos apóstolos e aos anciãos que estavam em Jerusalém. E durante essa caminhada, durante todo o tempo que eles estavam caminhando rumo até Jerusalém, Paulo, por todos os lugares que ele passou, pelas cidades, pela igreja que ele estabeleceu, né, ele via os frutos, e eles acabam chegando lá em Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele acaba chegando lá em Jerusalém, e eles começam a conversar a respeito disso, né? Quando Paulo ele fala que eles estavam pregando no meio dos gentios, e esses caras que não foram enviados, eles falam para os apóstolos e os profetas que eles precisavam guardar a lei de Moisés. E ali também houve uma outra contenda. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele se levanta e começa a falar um pouco do que o chamado que Deus havia falado. Eles falam assim: olha, varões israelitas, vocês sabem, né, aquilo que Deus, como Deus me chamou, me escolheu para também pregar entre os gentios. E ele fala de uma maneira resumida o que aconteceu na casa de Cornélio, o modo que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele lembra para eles da promessa que Deus ele tinha na vida dele, né, que era que Jesus ele disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E ali Pedro ele começa a expor ali as promessas de Deus, que Deus ele não faz acepção de pessoas. E a Bíblia vai nos dizer então que Tiago, meu irmão, o irmão do Senhor Jesus Cristo, ele se levanta e fala uma coisa poderosa, que é para mim e para você hoje. O versículo 15 vai nos dizer assim: e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-la, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, eu e você, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas que são conhecidas desde a eternidade, pelo que não julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade a quem pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte:
os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Sicília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo dado mandamento. Pareceu bem nos reunidos concordamente, eleger alguns varões e enviá-los com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a sua vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. E o versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazem bem se vos guardar. Bem vos há. Irmãos, nós temos as mesmas promessas que o povo de Israel, e nós não temos que cumprir rito nenhum. Nós temos apenas que nos comprometer em crescer no reino de Deus, e em expandir este reino, em pregar o reino dos céus, porque o apóstolo Paulo ele falou que foi oculto algumas coisas para aquelas pessoas no passado, e Deus ele dispensa por intermédio da igreja os mistérios do reino de Deus. Deus ele quer usar a minha e a sua vida para alcançar almas, para expandir este reino sem precisar cumprir leis, sem precisar cumprir ritos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele é gracioso, grande é o Senhor, aleluia. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele comprou um povo através do seu sangue. Jesus comprou línguas, Jesus comprou nações. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que a Bíblia vai nos dizer que mais para frente toda língua confessará o nome dele, todo joelho se dobrará perante esse Deus, perante esse Senhor. Por isso nós temos que anunciar o Evangelho aos quatro cantos dessa terra, falar deste Evangelho dentro das nossas possibilidades. Louvado seja o nome de Deus, grande é o Senhor. Glória a Deus. E o versículo 7 vai nos dizer assim, do versículo 7 ao 10: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo, cara, se considera a humildade, cara, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus, irmãos, o Senhor escolheu a nossa geração, a geração dos apóstolos, a geração dos profetas. Ele escolheu a igreja que somos nós hoje para revelar, dispensar esses mistérios que estavam ocultos em Deus nos tempos antigos, e pelo Espírito Santo é revelado para nós hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 10 vai nos dizer: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Ou seja, o que Deus quer dispensar na minha e na sua vida tem que ser reconhecido até mesmo nas hierarquias espirituais. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, no final do versículo a Bíblia vai nos dizer que os anjos eles aguardam ansiosamente pela revelação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse Evangelho da salvação. O Senhor ele quer usar a minha e a sua vida, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos esse tesouro, essa graça em vasos de barro. Deus ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó, e ainda nos usa para ser canais, pessoas abençoadas, sendo um canal de bênção na vida dos outros, mesmo sendo fracos, mesmo sendo pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que nós precisamos nos comprometer na nossa vida espiritual, porque as nossas obras futuramente ela vai ser provada, ela passará pelo fogo. E como é que nós estamos fazendo as nossas obras nos dias de hoje? O que nós fazemos para Deus é algo com excelência ou é de qualquer jeito? É como palha? É como feno? É como pedra? É como ouro? É como madeira? É como paus? Como que é? Porque as nossas obras um dia passará pelo fogo de Cristo, e as nossas obras têm que permanecer, precisa permanecer em nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, é por isso que é importante o que nós estamos fazendo hoje para Deus, né? Isso vai permanecer ou ela vai queimar? Porque nós somos a geração que nós somos privilegiados de receber o Espírito Santo, de receber essas revelações, entre todas as eras. Porque hoje em dia a gente começa a imaginar, mas Deus falava com o povo de Israel através de uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. A gente começa a imaginar as coisas miraculosas de Deus, mas Deus ele nos deu o Espírito Santo morando, habitando na minha e na sua vida. Era algo que eles não tinham, porque o Espírito Santo habitava simplesmente, temporariamente. Eles profetizavam pelo Espírito, pregavam pelo Espírito, escreviam cartas pelo Espírito, mas hoje o Espírito Santo, ele habita em nós, ele mora em nós. É o tesouro em vasos de barro. Então, talvez hoje você se sente fraco, você se sente caído, você se sente desanimado, você tem a consciência das promessas de Deus na sua vida, mas você não consegue ter um progresso espiritual, mesmo se comprometendo com as coisas de Deus. Mas por que isso? Porque às vezes a gente fica olhando apenas para as circunstâncias. A gente não olha com os olhos da fé. A Bíblia fala para nós olharmos, não ver as coisas apenas de vista, mas olhar as coisas com os olhos da fé. Então, quando você se sentir fraco, lembra que a Bíblia está dizendo, você está forte. Olha pelos olhos da fé. Quando você se sentir que você não vale nada, né, que você não tem força, continua aguardando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te dar força para andar mais uma milha, vai te dar força para conseguir andar um pouco mais, caminhar um pouco mais com Deus, com Cristo, né? Então, às vezes, o que falta nas nossas vidas é crer no que Deus tem para mim e para você, porque às vezes a gente está comprometido, né, com as coisas de Deus, mas a gente falta fé na nossa vida. É igual fazer um bolo, né? A gente usa lá, né, o ovo, a farinha, o leite, o trigo, né? Mas se o bolo ele for com forno sem fermento, ele não cresce. O que falta de fermento de Deus é a fé. Precisamos ter fé, precisamos nos dispor em oração em nome do Senhor Jesus Cristo. E para nós finalizarmos, o versículo 3 vai nos dizer assim: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são vossa glória. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, como nós lemos no versículo 1, ele estava preso lá em Roma, né? Estava algemado, ele estava em cadeias. Mas Paulo ele anima a igreja dizendo assim: não desfaleçam com as minhas tribulações, porque a minha prisão vai produzir para vocês porções de fé, né? Porque Paulo ele escreveu as cartas e as cartas animavam o povo, as cartas traziam fé para as pessoas. Paulo ele tinha consciência que Deus ele não poupava nem mesmo o seu próprio filho, quem dirá eles? Quem dirá a nós? Mas Deus ele usa as nossas tribulações para trazer fé para as pessoas. Aleluia. Amadurecimento, crescimento para nós, mas fé para as outras pessoas. Pode ter certeza, sempre, em qualquer canto que você for, as pessoas vão estar observando você. Poxa, ele está passando por uma tribulação grande, mas ainda está de pé. Como é que pode isso? E Deus vai começando a acrescentar graça. Deus começa a acrescentar resistência na minha e na sua vida, né? Às vezes nós passamos por calúnias, as pessoas falam mal de nós, mas quem justifica a nossa vida é o Senhor Deus. Então, irmãos, o que eu quero finalizar quero finalizar para a igreja dizendo para que nós não venhamos desfalecer com as tribulações de um para com os outros, mas crescer, aprender uns com os outros. Amém? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que o Espírito Santo possa acrescentar cada vez mais. Amém? Então, eu já agradeço desde já. As palmas engrandecem ao Senhor.